Então vamos lá? Concurso público te livra da pobreza, mas também te livra da riqueza? Com certeza você já ouviu essa frase e hoje nós vamos investigar se ela é verdadeira ou não. Não é verdadeira, eu não vou ficar de suspensezinho barato com vocês não. E aí nesse vídeo eu vou te mostrar com números por que essa afirmação é uma meia verdade se ela não é uma mentira absoluta. Tema novo aqui no canal, decidi falar um pouco de finanças, que é um tema que eu gosto muito, que eu estudo bastante. E aí eu preciso que você veja o vídeo até o final, ver se você gosta desse tipo de tema. É um teste que eu estou fazendo aqui, se você concorda com as ideias que eu vou apresentar aqui. E aí sim, chegou no final, você deixa seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que você acha que vai tirar proveito das ideias aqui. Primeiro de tudo, eu preciso deixar algo bem claro aqui. Muito provavelmente vocês perceberam que a abertura do vídeo está um pouquinho diferente. Geralmente eu começo com "vamos começar?" E eu peguei de inspiração lá do canal aqui também do YouTube, que se chama Investidor Sardinha. Lá eles começam com uma palma e com "então vamos lá". Isso eu trazendo para cá virou o meu "bora começar?" ou "vamos começar?". E aí por que hoje eu decidi copiar a introdução deles? Comecei com uma palma e com "então vamos lá". Porque esse vídeo aqui é baseado numa ideia que eu tirei deles. Eu sou aluno do Raul Sena, que é o dono do canal Investidor Sardinha. Fiz o curso dele de investimentos, tenho acesso ao curso até hoje. E aí, apesar de eu já gostar do tema, desde que eu entrei desde que eu comecei a ganhar dinheiro, né, com a minha profissão, lá em 2015, talvez 2016, eu comecei a estudar o tema. Foi só quando eu conheci o Investidor Sardinha, o Raul Sena, a escola que ele é dono, que eu realmente consegui encontrar um lugar que tem ideias com as quais eu concordo, uma metodologia de investimento que realmente faz sentido para mim. E o que mais me chamou a atenção é que o Raul, que é o professor que dá as aulas lá, o dono do curso, ele fala: ninguém aqui, pelo menos o que ele acredita, é que ninguém aqui tem que ser o homem mais rico do cemitério. A gente tem que ter uma preocupação com o futuro, garantir a nossa estabilidade financeira no futuro, mas sem deixar de viver no presente, porque senão você chega no final da vida, só acumulou dinheiro, não fez nada. E aí, pegando até de livro, se eu não me engano, ele tira isso lá do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro que eu já li há muito tempo, então realmente não lembro se está lá ou se está no Pai Rico, Pai Pobre. É livro, uma ideia básica de que a gente tem que guardar 25% de tudo que a gente ganha para o nosso eu do futuro, que é o que o Raul fala. A cada 4 anos, você vai ter salvado, guardado para o seu eu do futuro. E isso vai te dar um futuro muito mais tranquilo. Eu peguei esse ensinamento, fez sentido. Eu falei, poxa, 25% é algo bastante razoável dentro do que a gente gasta. Diversas outras pessoas que falam sobre finanças adotam o mesmo critério, mas foi com ele que acabou fazendo sentido para mim. Só que eu adaptei um pouquinho essa regra para minha realidade aqui em casa, sendo que eu e minha esposa vivemos de acordo com essa regra. A gente pode guardar, a gente tem que guardar 25% de tudo que a gente ganha. E aí o resto a gente pode gastar feito dois idiotas, porque o resto já tá, nosso futuro tá garantido. E para eu provar para vocês que eu vivo de acordo com essa regra, até postei lá no meu Instagram, ó. É por isso que eu tenho uma luminária do Goku dando o Kamehameha, pô. Precisava? Não, mas queria, e até ela vai fazer uma participação especial no nosso vídeo hoje. Se os meus 25% estão garantidos, porque eu não posso comprar esses presentes, essas bobeiradas, essas bugigangas. Então, com base nisso, como é que a gente traz para a realidade do concurso público? A grande vantagem financeira do concurso público é a estabilidade. Você vai ganhar aquele valor previsível todo mês. Todo mês está caindo na sua conta. Eu sei que a pandemia foi um momento muito delicado para diversas pessoas e eu reconheço isso. Só que eu preciso tratar as coisas como eu sempre trato aqui, como elas são. Eu tive a sorte, o conforto de não ter a redução nos meus ganhos como muitas pessoas tiveram. Eu não vou ficar aqui fazendo um alarde sobre isso, porque eu sei que é delicado para diversas pessoas, mas eu estou falando que foi uma situação muito confortável saber que todo mês o meu salário ia ser pago regularmente, apesar do caos que a gente estava vivendo naquele momento, e minha solidariedade às pessoas que perderam a vida e que perderam seus sentimentos naquele momento. Então a gente tem que, olha o tamanho dessa estabilidade, o tamanho da vantagem que ter uma previsibilidade no serviço público é
uma vantagem para o servidor. E aí, o que eu fico bem revoltado com isso é que eu vejo diversos colegas que às vezes não sabem utilizar essa estabilidade financeira para construir um patrimônio. E é aqui que eu falo para vocês que a frase inicial que eu falei que o concurso público te livra da pobreza e da riqueza, que ela é falsa. Dá sim para construir um patrimônio excelente sendo servidor público e aplicando essa regra, ó, 25% vai para criar esse patrimônio que vai te dar segurança no futuro e o resto, ó, 75% você pode gastar como você quiser. E eu vou usar, claro, números e vou usar até um instrumento que eu tenho acesso lá no Investidor Sardinha, que é a calculadora de juros compostos. Olha só. Então aqui, ó, só colocar no Google calculadora de juros compostos Investidor Sardinha. Vou até deslocar a minha câmera para o outro lado aqui para não parecer que eu estou tampando a logo deles aqui. Vamos dar a César o que é de César. Estou usando ferramenta dos outros. Tem muita gente aí que usa e não dá os créditos. Então vamos supor que um servidor público, já até estava fazendo umas simulações aqui, que ganha 5 mil por mês. 25% disso é 1.250. Então ele vai aportar 1.250 e ele vai aportar 1.250 todo mês. A taxa de juros eu vou deixar aqui 8%. Se você sabe um pouquinho de economia, acompanha um pouco o tema, você sabe que a gente está com a taxa Selic a 15%. Então dá para conseguir uma rentabilidade muito maior. Só que eu vou conseguir liderar 8%, porque pensa o seguinte, o que é a inflação? A inflação é aquilo que corrói o nosso poder de compra, é aquilo que é a alta generalizada dos preços. Estou sendo bem técnico aqui. Então se a gente tem no período, vou falar com números fictícios para vocês entenderem qual que é a lógica aqui desses 8%. Digamos que num período você tem uma rentabilidade de 70%. Posso colocar aqui. Mas nesse mesmo período, a inflação foi 60%. Então você entende que se você teve uma rentabilidade de 70%, mas a alta dos preços em geral foi 60%, na verdade, você teve a rentabilidade real de 10%, que é a inflação menos a alta dos preços. Se a gente pensar em outra coisa, você teve uma rentabilidade de 200%. Estou falando um número absurdo aqui para vocês entenderem a relação entre inflação e rentabilidade, tá? Esses números nem são reais. Se você tiver uma rentabilidade de 200, mas a inflação for 300%, na verdade você nem teve rentabilidade, entendeu? É lógico que eu estou usando números muito altos aqui só para a gente usar aquela tática do absurdo, né? Usa aqueles números muito exagerados que às vezes isso fixa melhor na cabeça de quem está assistindo. Então, mas nós vamos tratar aqui com uma taxa de juros de 8% ao ano, porque é algo razoável e já considera desconto da inflação. E aí vamos pensar numa pessoa que entrou no serviço público, olha só, com muitas aspas, atrasado. Não tem nada de atraso, cada um tem sua trajetória, mas vamos supor que ele entrou com 40 anos, porque geralmente as pessoas entram um pouco antes, mas é também para pegar assim, se você nunca pensou para esse lado, ainda dá tempo, e mesmo que você entre com 40 ou até um pouquinho depois disso, ainda dá para você fazer esse mesmo tipo de raciocínio. A compulsória hoje está em 75 anos, então se a pessoa entrou com 40, ela vai ficar mais 35 anos no serviço público, certo? E que dá essa conta aqui, ó, aqui que é a maravilha dos juros compostos. Nesse final, todo mês, no primeiro mês ela botou 1.250, podemos até tirar esse valor inicial aqui, e todo mês ela vai aportar 1.250. Olha só, no final das contas ela vai ter investido 525 mil reais, mas ela tem um valor total de 2.678 mil e uns quebrado. E isso gera para ela, ó, todo mês, ó, a gente vai aqui para o finalzinho da nossa tabela, um valor de 17 mil reais mensais, sem ela precisar fazer nada. Só a rentabilidade desse valor aqui. E talvez agora você está pensando assim, meu Deus, o João enlouqueceu, não tem como 525 mil virar esse valor total final só virando em juros. Sim, tem como, porque a gente está falando aqui da maravilha dos juros compostos. E os juros compostos funcionam da seguinte maneira. Eu sou de humanas, então em vez de usar os 1.225 que a gente estava usando, os 1.250, melhor dizendo, que a gente estava usando, eu vou arredondar para 1.000 para vocês entenderem. E aí, em vez de usar a taxa de juros de 8% ao ano, eu vou usar de 12% ao ano para facilitar o meu cálculo. Porque se são 12% ao ano, 12 dividido por 12, que são 12 meses no ano, a gente pode falar que é 1% ao mês. Se eu tivesse que dividir 8% por 12, eu teria que usar a calculadora aqui, não quero passar essa vergonha perto de vocês. E aí, digamos que no primeiro mês você aportou R$1.000. E aí ele vai gerar 1% nesse mês, que vai virar 1.010. Só que no próximo mês, ele vai render mais 1% sobre 1.010. No primeiro mês, ele virou 10, no 1.000 virou 1.010. No segundo mês, os 1% vai agir sobre o 1.010 e aí vai gerar mais 10,1, que volta para o bolo e vai gerando cada vez mais.
Essa é a maravilha dos juros compostos. Se você não está acreditando em mim, não está acreditando na matemática, é igual a mim que sou de humanas e tem um problema absurdo com números, basta você pensar naquelas dívidas de cartão de crédito. São nada mais que os juros compostos atuando contra você. Você tem uma dívida de 2003 de 2.000, chega daqui 10 anos, ela já está valendo 1 milhão, 200 mil, sei lá. Entendeu? Eu nunca tive dívida de cartão de crédito, graças a Deus. Mas é por causa disso. Nada mais é que a lógica dos juros compostos aplicada contra você. E aí, o que a gente está fazendo aqui, usando a calculadora, é aplicando a lógica dos juros compostos a nosso favor. E, cara, pode fazer isso aqui pensando em qualquer tipo de salário. Se a pessoa ganha 4 mil por mês, então 25% é 1.000. Eu sei que quando a gente começa a reduzir muito o valor, às vezes tem servidor público ganhando menos que isso, já é muito difícil você conseguir fazer frente a todas as necessidades do dia e investir, tá? Não estou querendo dizer aqui que se você ganha 4 mil, um salário mínimo, 2 mil, você tem que investir, que eu sei que a sua realidade está muito diferente. Estou mostrando aqui a parte matemática da coisa. Tanto é que se você ganha por aí 30 mil, 40 mil ou 20 mil, 15 mil, a lógica é a mesma, só que seus 25% vai dar um outro número e no final vai dar um valor extremamente interessante. Vamos para a calculadora simular a situação de um servidor que ganha 30 mil por mês para vocês verem como a lógica matemática é a mesma. Olha só, se ele ganha 30 mil por mês, os 25% dele são 7.500, ó. Se ele mantiver os 8%, já expliquei por quê. E os 35 anos, mas aqui acho que eu vou até mudar, vou botar 30. Às vezes a pessoa entrou com 45, ou então ela entrou faz tempo, mas nunca pensou as coisas desse jeito, nunca pensou o salário dela desse jeito. E vamos ver, ó, mando calcular aqui. Ela vai ter investido 2.700.000, que vai ter virado no final 10 milhões. De novo, a valor presente. Essa taxa de juros aqui, a gente não está considerando a inflação. É lógico que investir 7.500 por mês ali, ó, sem falhar, é uma realidade de pouquíssimas pessoas. Investir 1.250 que seja, que era o valor que a gente estava tratando anteriormente, às vezes já é uma situação muito complicada para muitas pessoas, eu sei. De novo, estou focando aqui esse primeiro vídeo para a gente falar um pouco sobre o tempo, pensar na parte matemática. Mas olha como gera uma situação extremamente confortável. E aqui, ó, você vai para outro patamar, pensando que você vai ter por mês uma renda de 67 mil reais. É lógico que você não precisa chegar nisso, pode passar antes. Se você virou a sua vida inteira ali, ó, com um salário de 30 e poucos mil, você poderia parar por aqui e tal, pensando só no seu conforto financeiro, beleza? Aqui eu acabei mudando, mas a conta que eu acabei de mostrar para vocês está dos 7.500, que de novo é um valor que nem todo servidor, nem que ganha, todo vai conseguir, que eu sei que tem às vezes outras obrigações com a família. Quero que vocês entendam a parte matemática disso tudo aqui. Então, por isso que para mim é claro que o concurso te livra da pobreza, mas se você tiver disciplina, tiver conhecimento dessa maravilha que são os juros compostos e disciplina para viver abaixo daquilo que você ganha, não precisa gastar todo o seu salário, guardar aqui, ó, 25% para o seu eu do futuro, você tem condições sim de ter um futuro extremamente confortável e sim com um patrimônio bastante substancial. Não vou nem falar a riqueza aqui, basta a escolha que você quer tomar. Eu espero que esse vídeo pelo menos abra o olho para vocês, que aqui eu faço com muitas pessoas que estão estudando, querem um cargo público, mas que abram o olho já para vocês terem interesse, terem essa visão de que vocês podem ter uma vida extremamente confortável com o que vocês vão construir dentro do serviço público. E vocês não sabem a tranquilidade que eu tive quando eu comecei a pensar no meu salário, na minha condição desse jeito, beleza? E como eu disse a vocês, né, eu tenho consciência de que isso é, às vezes, um luxo para muitas das pessoas, dependendo de quanto que elas ganham. Mas vamos dar uma olhada aqui lá no nosso site, lá na nossa plataforma, joãomarcelooliveira.com.br. Se os procuradores, por exemplo, eles estão nessa faixa de pessoas que podem fazer um investimento, ainda que não seja naquele patamar tão alto ali, ó, é só vir aqui da sua tela inicial, ferramentas, destrava procuradorias, e a gente pode filtrar aqui pela remuneração. Jesus, eu não vou nem mostrar demais essa tabela que o pessoal tá ganhando bem, viu? Vamos direto para o YouTube para ver se vocês têm alguma pergunta. E o Cameramemp, Marcelo, cara, eu acho muito estranho, porque meu nome é João Marcelo,
Não me incomoda, tá? Pode chamar de Marcelo, não tem problema, mas eu acho muito estranho a pessoa vir me chamar de Marcelo. Pode dizer como faz para avançar, fechar edital e não esquecer? Sinto que estudo hoje, daqui 3 meses não lembro. É muito angustiante isso, porque se não lembro é como se fosse impossível fechar o edital. Vamos lá, como faz para fechar o edital e não esquecer? Vira um computador. Falei aqui no vídeo que tem sobre como revisar que a nossa cabeça é feita para esquecer. Imagina que inferno seria que você lembrasse com detalhes de tudo, absolutamente tudo que aconteceu na sua vida. Como você amarrou o cadastro do seu tênis na 3ª série, você chegou no colégio, quantos passos você deu, sabe? Então, entenda que é isso aí mesmo. A cabeça é feita para esquecer. Então, você está falando, ó, estudo hoje, daqui a 3 meses não lembro? Então, você tem que botar revisões, você mesmo já falou comigo, ó. Antes desses 3 meses, você tem que dar um jeito de dar uma voltada nesse assunto. O que eu gosto de fazer? Ler leis sobre esse tema. Então, por exemplo, hoje você estudou controle de constitucionalidade. Eu sempre dou exemplo de controle de constitucionalidade ou responsabilidade civil do Estado. E aí você sabe que antes de 3 meses, que é o tempo que você mesmo falou que você acaba esquecendo, é bom você dar uma lida na Constituição, na parte que fala sobre controle, nas leis da ADI, da ADC, da ADPF, talvez ali na súmula vinculante, que tem alguma relação com o tema. E aí já é uma forma de revisar. Você pode fazer um round de questões, faz 20, 40 questões, vai monitorando como é que tá. E aqui uma questão bem feita. Acertou, errou, vai ler os comentários, porque citaram um dispositivo, você vai lá e lê o dispositivo, você vai fazendo essa revisão. Mas você nunca vai chegar num ponto de não esquecer nada, a não ser que você vire o robô. E numa boa, eu nunca me preocupei em fechar o edital. Veja só, não estou falando que eu ignorava o edital. Por exemplo, eu não estudava constitucional de acordo com esse edital. Eu estudava constitucional. Escolhi um livro que era abrangente o suficiente e ia lendo. E aí, quando chegava o edital, por exemplo, em procurador federal, eu lembro de ter feito isso, eu olho e falei, putz, olha isso aqui, ó. Isso tem esses pontos aqui que saem muito fora, isso aqui que não é tratado no livro que eu tenho, mas é importante, porque sempre vai ter um temazinho ali ou outro que você não viu e tal, aqueles cantinhos de edital, você não precisa se preocupar com isso. Então, escolha livros bons, escolha um material bom. Então, se você quer ser procurador, tem que ser cursos específicos voltados para a procuradoria, que eles já vão te dar essa profundidade. E aí, quando sai o seu edital, eu nunca fechei um edital, de verdade, de olhar, bater ponto por ponto e falar assim, mas eu fechei as principais disciplinas. Estava dando uma aula esses dias para mentoria e falei, cara, eu sou uma pessoa que passei na PGF sem saber muito bem o direito previdenciário, porque eu não tive tempo de fechar o edital nesse ponto, não sabia muito bem o direito agrário e tudo mais. Mas eu sabia, tinha uma compreensão geral da disciplina, beleza? E aqui o Leonardo... Opa, professor, fiz assinatura, mas na sua plataforma consta que ainda preciso assinar para ter acesso aos recursos. Devo fazer algo? Deve. Não é mandar aqui no YouTube, pô. Porque olha só, falei com vocês, às vezes eu deixo passar e tal, e eu poderia não ter visto o seu comentário. Tem um botãozinho lá na plataforma que é o de suporte, falar com o suporte para você passar essas dúvidas, pessoal. Até porque não sou eu que lido com essa parte da plataforma. Mas é bem que eu vi, vou passar o seu caso para eles, mas geralmente você tem que ir lá para ir no suporte, beleza? E eu peço até desculpas que você e outras pessoas falaram isso, teve algum probleminha aí nessa hora de pegar, juntar os dados, que a gente usa aqui o Wi-Fi para fazer a venda, mas o acesso é na plataforma. A gente já está corrigindo, então não foi só você que teve esse probleminha, mas pode ficar tranquilo que o pessoal do suporte é muito rápido, eles vão resolver o quanto antes, mas é pelo suporte. Deixa eu até ver aqui se eu consigo mostrar para vocês onde tem esse botão, ó. Ó, eu tô na página de login, ó, tá vendo? Criar novo cadastro e falar com o suporte é falar com o suporte, que aí você vai ser direcionado para passar essas dúvidas para ele. Igual eu tô te falando, meu medo, não tem problema nenhum você ter mandado aqui, meu medo era só eu não conseguir, às vezes vai que esse comentário seu passa, eu vejo isso aqui só daqui a algumas semanas, beleza? E por fim, a estudante aspirante a procuradora falou, João, sou nova aqui na vida também. Seja muito bem-vinda. Todo mundo já foi novo na vida um dia. Sou estudante de Direito Estadual do meu estado e almejo carreira jurídica. Esse pessoal está começando cedo. Irei ingressar agora no 5º semestre, caramba, cedo mesmo. Já estou preocupado em formar a base de procuradorias. Me assustei, mas um susto bom, tá? Não quero que você sinta, nossa, olha que ele falou como se você estivesse errado. Não, tá certo. É isso que você quer? A melhor coisa que você tem a fazer é começar o quanto antes.
Dito isso, estou aproveitando minhas férias para maratonar seus vídeos. Muito obrigado por isso, tem me ajudado a ter um norte como e quando começar. Eu vou até escrever uma resposta aqui específica que você me deu uma ideia. Eu vou criar algo, ainda não sei como é que vai ser isso, você não precisa ter pressa, você está entrando no 5º semestre, então assim, nem no 3º ano ainda, né? Você tá, então você tem tempo pra caramba, você vai ser daquelas pessoas que se mantiver a disciplina que você está demonstrando agora, você vai passar muito rápido depois de sair, talvez você consiga passar até enquanto você estiver na faculdade, mas vou montar um negócio que vai ser, deixa eu pensar num nome aqui, kit do concurseiro iniciante, o que vocês acham? Algo bem simples mesmo, talvez uma série de vídeos aqui no YouTube falando, beleza, decidi, qual que seria um bom caminho para eu começar? Sabe? Só falar assim, ó, você pode começar por aqui, por aqui, por aqui. A partir disso, você está no rumo certo. É claro que você vai ter que fazer ajustes assim no meio do caminho, mas pensei nisso. Kit do concurseiro iniciante, pensando aqui na estudante aspirante a procuradora. Muito obrigado pelo comentário, muito obrigado pela ideia. Eu que agradeço aqui, ó, você falou, ó, muito obrigado, tem me ajudado no norte como começar. Você que me deu uma ideia e vou fazer isso aqui. Se quiser me mandar uma mensagem lá no Instagram ou aqui, quiser, às vezes a gente conversa mais, eu sempre estou aberto a dar essa orientação para quem está precisando, porque eu também já estive no seu lugar, né? Hoje para mim é muito simples falar, começa aqui, faz isso, que não sei o quê, mas teve um momento que não era muito simples, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de ajudar as pessoas também, porque eu fui muito ajudado na minha trajetória também. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.